Escorpianos, sejam muito bem-vindos à sua leitura de tarô. Aqui quem fala é a Lívia, eu sou terapeuta integrativa, taróloga, e te convido a participar dessa leitura, Escorpião. A leitura é coletiva, então você precisa adequar as informações recebidas aqui para a área da sua vida, onde você pediu um direcionamento, onde está precisando de um aconselhamento. Espero que esteja tudo bem com você. É a sua primeira vez aqui no canal? Te convido a se inscrever para que você não perca as próximas leituras. Escorpião. O que os escorpianos precisam e podem saber no momento, tarô? Então foca a sua atenção aqui. Vamos ver qual é o recadinho que o tarô tem para você, Escorpião. Começamos com a carta do Rei de Ouros, a carta do Eremita. Essa é 8 de copas. Dez de ouros. Quatro de ouros. E 9 de paus. No fundo do deck, o valete de paus. Ou página de paus. Vamos por cá. Escorpianos. Escorpianos que passaram por um longo processo de introversão ou introspecção, ou mesmo eu sinto aqui forte um processo de revisão de valores, né, Escorpião? E a carta do Eremita vem mostrando. Isso aconteceu já no passado, o que significa que Escorpião vem passando por mudanças profundas. E agora essas mudanças, que a princípio se iniciaram dentro, começam a se manifestar no mundo aqui fora. Como escorpiano, escorpiana? Através principalmente de um novo início no seu setor financeiro. Vem vindo para você uma estruturação no setor financeiro. Fala muito forte aqui, então se você está passando por problemas no seu setor de finanças, setor profissional, se você está passando por dificuldade, inclusive, nesse setor, saiba que tem uma revolução para acontecer aí na sua vida, porque caiu a carta do Rei de Ouros. E a carta do Rei de Ouros fala muito forte de sucesso, Escorpião. Então, você está investindo em alguma coisa? Você fez alguma mudança no seu trabalho? Pode ser onde você já está. Tá? É alguma coisa que te leva a um momento de satisfação material, Escorpião. A carta do Rei de Ouros aparece quando ela vem mostrando que se aproxima algum tipo de mudança referente à sua prosperidade. Ou alguma coisa que vai te causar uma sensação de segurança muito grande na sua vida. Caso você tenha trazido outro setor aqui para a mesa. Tá? A carta do Rei de Ouros fala de perseverança também. Então aí que a gente vê esse trabalho que Escorpião fez dentro, tá? Essa perseverança, e a carta do Eremita vem mostrando isso aqui. Sabe por quê? Que eu sinto que Escorpião busca essa estrutura? Porque no passado a falta foi justamente aí, pelo que o jogo mostra aqui, Escorpião. Então, os escorpianos que se conectaram aqui com o jogo, no passado, tiveram alguma questão muito forte relacionado à falta de uma estrutura, ou a queda, ou a quebra de uma estrutura que era muito importante para Escorpião. Então, aí faz todo sentido. Inclusive, a gente pensar que agora você busca essa estabilidade.
tá? Porque houve a falta disso no passado. Se você trouxe o setor de relacionamentos amorosos aqui pra mesa, Escorpião, fala de uma falta de entendimento entre o casal. Então, assim, ó, faltava entendimento, sobrava apego e tentativa de controle de uma das partes. Faltava maturidade e sobrava infantilismo. Essas cartas aqui falam, inclusive, de algum tipo de dependência financeira. Então, a gente pode, sim, estar falando com o escorpiano, com a escorpiana, que, por exemplo, era responsável por sustentar uma estrutura. Tá? Então, o pai de família ou um empresário e lidando com pessoas que não sabiam retribuir ou contribuir. Depende de qual setor você trouxe aqui, né? Outra coisa que essa carta aqui, na posição que ela caiu de obstáculo, fala de escorpião lidando com pessoas que demonstravam ser uma coisa e eram outra. Então, você pode sim ter lidado com pessoas que passavam a impressão de que iam te dar segurança, estrutura, contribuição, compreensão. Quando, na verdade, não era isso. Tá? Mostrava ser uma coisa que não era. Se você trouxe o setor profissional, tá? A gente tá falando aqui de um projeto, tá? Por exemplo, se você é empresário, então você teve que se voltar para si, para entender o que era necessário ser mudado para que você conseguisse alcançar a estrutura necessária ou o sucesso no seu projeto. De qualquer forma, se é esse o caso, Escorpião, fala de você muito apegada a uma forma de ser ou de enxergar ou de trabalhar. E isso estava atrapalhando os resultados, porque talvez tenha sido a forma como te ensinaram no passado. Aqui fala muito disso. Duas cartas que vêm demonstrando aqui pra mim que muito provavelmente eu tô falando com pessoas maduras. Então, Escorpião que se conectou aqui à leitura, e a gente não tá falando de idade aqui, tá? Tá falando de maturidade. Maturidade emocional, espiritual, senso de moral elevado, tá? Então, esse tipo de Escorpião. Então, você, uma pessoa madura, lidando com pessoas que não correspondiam a essa permanência que você necessitava, tá? A carta do 10 de ouros ainda fala de restrição, separação, perda. Pode ser que a sua convivência com essa pessoa ou com essas pessoas que você trouxe aqui pra mesa trouxeram, inclusive, perdas para a sua vida, sabe? E no caso de você ser aquele escorpiano que eu tava falando, que estava apegado ou apegada a uma forma de trabalhar, você percebe que talvez você estivesse apegado a uma forma que não faz mais sentido hoje. Um exemplo, tá? E é só exemplo. Vamos dizer que você trabalhe com a empresa, você seja hoje responsável pela empresa dos pais. Um exemplo, tá? E o seu pai tinha uma forma de trabalhar, mas há 50 anos atrás. Hoje as coisas mudaram, se modernizaram, e Escorpião ficava presa lá naquela forma de trabalhar, tá? Um outro exemplo, se você trouxe o setor financeiro, profissional, comercial. Vamos dizer que você tem a empresa onde você trabalha e você ficava preso na forma antiga de trabalhar com um bloco de nota fiscal, por exemplo, e você está sendo obrigado a reformular tudo aí na empresa, a digitalizar tudo, e você teve uma dificuldade a princípio. Só que passada essa dificuldade, porque a gente se acostuma com tudo, vem essa nova fase de prosperidade para você. Porque você moderniza a forma de trabalhar, então o ciclo pesado e difícil fica para trás. Isso, e são só exemplos, tá, gente? Se você trouxe o setor de relacionamentos, tá? Havia falta de estrutura, havia pouca contribuição, ou setor familiar, pouca contribuição. Uma coisa que me chamou muito a atenção aqui no jogo, Escorpião, é tempo.
tá? Fala de tempo, tanto na questão da maturidade, mas se você trouxe o setor familiar ou amoroso, por exemplo, essa coisa de tempo já vem falando pra mim muito forte sobre a ausência de alguém, tá, Escorpião? Então, alguém ausente nessa relação, tá? E o outro lado muito apegado. Então, um lado oferece falta de estrutura e isso faz com que o outro lado se apegue ainda mais a um resultado que não é alcançado. Isso fala muito forte aqui pra mim. A carta do 8 de copas não vem representando aqui, pelo menos para a maior parte das pessoas, um afastamento físico de alguém, de uma situação. Não, eu sinto, Escorpião, lembra? Revisando, reformulando, refazendo a forma de se relacionar com os outros. Então, o escorpiano, a escorpiana que se conectou aqui à leitura, está revendo a forma de se relacionar. Então, abandona formas de pensar e de sentir, principalmente esse apego. Tá? Então, o escorpião parte para uma nova empreitada, um novo momento no relacionamento, ou uma nova fase dentro dessa situação que parecia um problema, tá? Que era um obstáculo. E você decide o quê? Mudar. Então é assim, ó. Eu gostava da forma antiga de trabalhar, mas eu sou obrigada a desapegar em nome da minha prosperidade. Eu gostava da forma descompromissada, por exemplo, tá? Só um exemplo, gente. Da forma descompromissada como eu levava as coisas em casa, tá? Vamos dizer que na família, como a gente levava as coisas, cada um fazendo o que queria. Só que isso fazia com que faltasse estrutura. Então, por mais que eu gostasse de não ter responsabilidades, eu tô vendo as pessoas lá tentando se comprometer para alcançar alguma coisa. Então, eu deixo para trás uma forma de agir e resolvo agir com mais responsabilidade. No caso de você ter trazido alguém da família aqui, pode ser essa pessoa agindo assim. Então, se você trouxe filhos, exemplos, tá, Escorpião? Porque é uma leitura coletiva. Trouxe filhos e os filhos não se comprometiam com nada e sempre fazendo você, ó, ficar nessa situação aqui de estafa, de cansaço. Se você trouxe esse setor para a mesa, essa nova fase são essas pessoas se conscientizando de que, para que a estrutura exista, é necessário maturidade, ajuda e contribuição de todos os lados, de todos os envolvidos. Tá? Então vem essa nova fase mais leve. Então, por mais que houvesse apego, tá? Na forma de agir, de pensar, de sentir, Escorpião faz uma mudança. Para um grupo muito pequeno aqui, como a leitura é coletiva, eu não poderia deixar de dizer. Para um grupo muito pequeno aqui, a gente realmente está falando de Escorpião se voltar para dentro, perceber que não existia esperança para mudança e Escorpião abandona uma situação, um relacionamento, uma empresa, um emprego, uma sociedade, uma família. Mas acredito que uma parcela muito pequena de quem se conectar aqui, porque o que eu sinto mesmo é Escorpião ainda nesse grupo, ainda com essas pessoas, ainda nessa empresa, ainda nessa instituição, abandonando formas de agir. Tá? E isso te leva onde? Ao final de um ciclo. Um ciclo pesadíssimo. E aqui a gente mostra um avanço, né? Do 8, quando você abandona. E mesmo cansado, mesmo cansada, você finaliza esse ciclo. Só que o 9 de paus fala de você alcançando o que você queria. Foi muito complicado? Sim. Mas você conseguiu. Tá? Então, no geral, o jogo aqui mostra uma evolução, tá? E aí, conseguiu o que, Lívia? O que vem pra mim? O que eu consigo? Esse novo início. Esse novo início, essa carta fala de entusiasmo e paixão. Você não tá vendo ainda esse novo início que vai começar a aparecer pra você, tá? Mas essa carta fala de boa notícia. É uma carta que fala de Escorpião saindo aqui dessa situação e assumindo, sabe, a vontade de viver? Quando a gente quer o novo, Escorpião, quando a gente parece que se enche de disposição, de motivação,
quando o medo fica para trás, porque agora a gente confia. Claro que eu não poderia deixar de dizer que essa mudança só é possível acontecer a partir da espiritualidade. E aí eu não tô falando de religião, eu tô falando de... Lembra, se voltou para dentro. Dentro estão as respostas. E é isso que traz motivação para você, tá? É como se Escorpião aqui desapegasse de situações, pessoas, pensamentos que não agregam, que não trazem contribuição. Sentimentos que só traziam medo, insegurança, tá? E a partir do momento que você corta isso da sua vida e você decide fazer essa mudança aqui, vem a nova fase para você. Pode, inclusive, como eu disse, vir através de uma boa notícia, tá? Mas a questão é, isso vai te levar, olha aqui a carta da força, a uma mudança na sua rotina, tá, Escorpião? E a carta da força vem como, pra mim, aqui tá representando, é mais um indício, é mais uma comprovação de que você tá recebendo ajuda espiritual. É a representação do ser superior. Essa carta vem mostrando, por exemplo, o que você passou, o seu ciclo. Porque essa carta representa o ser superior dominando, tá? Então, o ser racional dominando o instinto, o ser primitivo. E Escorpião fez isso. Com a ajuda, como eu disse, da espiritualidade. Então, essa nova fase de Escorpião, o que que traz? Além de mais força, tá? E não é a força física. É essa força interna que Escorpião fez aflorar. É a força que vem de dentro, como eu disse. E isso faz você superar desafios. Então, essa carta vem como um pedido para que você tenha força, essa força interna, a força que vem a partir da energia universal cósmica, a força que vem a partir do amor incondicional do Criador de tudo que é. Pede para que você tenha essa força, porque é ela que vai te ajudar a... Primeiro, controlar os instintos, né, Escorpião? E segundo, vai trazer eficiência para suas conquistas. Essa carta aqui mostra Escorpião controlando todos os excessos na vida, inclusive o apego, lembra? E isso traz você para um momento de sabedoria, de inteligência, de expansão da sua consciência. E é essa expansão que traz a nova realidade para você. Tá, Escorpião? Então, a carta da força vem falando aqui, mostrando que você tá certo em continuar tendo o domínio das emoções, para que isso te traga segurança. São todas essas mudanças que te levam para esse momento do Rei de Ouros, de estabilidade. São essas mudanças que te levam para esse momento mais leve, de satisfação, inclusive material, tá? Vamos ver um conselho para vocês? Qual que é o conselho para Escorpião, Tarô, que se conectou aqui a essa leitura? 7 de espadas, vamos entender aqui. Vamos entender, Escorpião, o que que esse 7 de espadas tá querendo falar pra gente aqui? Não tô gostando dessas últimas cartas que caíram, viu? Escorpião, é isso mesmo. Ó, o negócio é o seguinte, tem alguém agindo aí pelas suas costas. Meu Deus, muito... 7 de espadas, valete de espadas, 7 de paus e a carta do diabo. Tá? A carta do 7 de espadas fala realmente de alguém agindo pelas costas, assim como a carta do diabo, e essa aqui mostra você recebendo algum tipo de ataque energético. E a carta do diabo, ai, até cansei, viu? Oh, meu Deus, sempre tem que ter alguma coisa, né? Seguinte, vamos lá. A carta do 7 de espadas mostra alguém agindo pelas suas costas, tem alguém mentindo pra você. Muito provavelmente é essa pessoa ou essa situação que foi mostrada aqui que te levava a essa estafa, a esse cansaço e a esse apego, tá? Então, a princípio, o que o tarô vinha mostrando como uma fase de contribuição parece que não é tão certo assim, ou não é bem assim para algumas pessoas, porque vamos lembrar que é coletivo, tá? De qualquer forma, mostra alguém que não tá sendo honesto com o Escorpião, tá? Alguém que pode ter tentado te enganar,
no passado, Escorpião. Estão falando aqui no passado. Porque essa carta fala de deslealdade. As duas podem falar isso, tá? Deslealdade, mentiras. Alguém que não era honesto mesmo. E isso talvez tenha te levado a essa situação de falta de estrutura aqui. Então, se foi na empresa, pode ser alguém com quem você tá lidando. Se foi no relacionamento, essa pessoa tá te escondendo coisas, pode não estar sendo sincero, falando a verdade, tá? Outra coisa, Escorpião. Esse último recado tá vindo pra quem já desconfiava disso. Se tá tudo bem na sua relação, tá? Esse recado com certeza não é pra você. Então aqui é só uma confirmação pra quem já desconfiava ou já sabia. Ou só não tenho provas, Lívia, mas sei que a pessoa me enganou, mentiu. Ou alguém dentro da empresa, alguém da família, tá? Então, essas cartas vêm aqui no conselho como um alerta pra que você abra os olhos, pra não se deixar levar, tá? Porque pra uma parcela das pessoas que está aqui, você não sabe de toda a história, tá? Como se, assim, ó, tivesse uma mentira em jogo. Então, muito provavelmente... Lívia, como que eu vou saber quem tá mentindo pra mim? Quem tá agindo assim comigo, né? A carta do 7 de espadas fala de desculpas. Então, pode ser alguém que dá muitas desculpas pra não assumir a responsabilidade dos próprios atos. Essas próprias desculpas exageradas já é uma tentativa da pessoa de manter a máscara no lugar. Então, observe. Porque a carta do valete de espadas vem aqui falando de uma pessoa imatura, que não sabe lidar com o emocional de Escorpião, gente. E, assim, ó, tem que saber lidar com o emocional de Escorpião. Escorpião é o signo mais profundo. Sabe, são aquelas águas profundas. E uma pessoa agir dessa forma com o Escorpião não vai dar bom, não é legal, sabe? Porque quanto maior a profundidade dessas águas, mais a pessoa sente, claro. Então, pode ser isso também que causou esse apego. E, principalmente, causou esse momento onde o Escorpião teve que se voltar pra dentro. Você se fecha por conta de uma situação aqui de manipulação, de engano. A carta do diabo fala isso. Tá? Então, pede para que você continue atento ou atenta à forma de agir dessa pessoa, Escorpião. A carta do, como eu dizia, a carta do valete de espadas mostra alguém que não tá sendo também, sabe, alguém imatura que não sabe lidar com o Escorpião. E pior, se comunica de forma negativa, inclusive com outras pessoas. E isso faz com que Escorpião receba ataques energéticos, tá? A carta do diabo vem mostrando aqui que para quem tá falando essa última parte da leitura, você ainda se encontra preso ou presa nessa pessoa, tá? Porque essas duas cartas vão falar disso. Então, existe ainda uma prisão energética. E você passou por momentos complicados com essa pessoa e essa carta fala disso. Então, observe no que você está apegado, Escorpião, ainda mais se essa última mensagem foi para você, tá? Vem mudanças para sua vida? Vem um período de estruturação, mas você vai ter que ficar atento, atenta a essa energia aqui, dessa pessoa que continua tentando te amarrar, tá? Te segurar. E aí, agora, faz sentido aqui que talvez esse apego não seja de Escorpião, seja do outro lado, tá? Alguém extremamente apegado em você, que inclusive promove ataques energéticos, tá? Ou essa pessoa abre espaço para que outros façam isso, ou ela mesma faz. Isso tá atrapalhando o seu novo início. Nesses casos, essa carta agora faz sentido quando, lembra que eu falei, uma menor parte deixa uma situação ou uma estrutura. Então, o conselho principal aqui é observe a forma dessa pessoa agir, tá? Não é o que a pessoa fala, é como ela age. Mais um conselho para quem tá lidando aqui, tarô, com essa pessoa manipuladora que veio representada aqui pela figura do diabo, a pessoa que tá passando por esse momento, né? Ó,
Se você tá lidando com essa pessoa aqui, eu sinto que você já deu muitas chances pra ela e não houve mudança. E aí é nesses casos que o tarô vem falando aqui, ó, o novo consulente, o novo escorpiano ou escorpiana, se joga no novo, tá? Porque para alguns casos aqui não tem mudança. Por quê? O outro lado não quer. Então você sozinho ou sozinha não consegue fazer todas as mudanças necessárias para conseguir manter essa estrutura de pé. Ainda mais se for uma família, tá? Tem que ter contribuição do outro lado também. Então é isso, eu espero que a leitura tenha ajudado, viu, Escorpião? Se você tiver interesse em uma leitura só na sua energia, para entender melhor, né, essa jogada, para aprofundar, aí você me chama, meu telefone tá na descrição do vídeo, tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui e que a sua semana seja abençoada, Escorpião.